irmãos, Deus ele é tremendo e poderoso. Deus, ele parou o sistema solar inteiro por causa da oração de um só crente. Deus mandou o profeta Isaías na casa de Ezequias profetizar que ele estava doente e que ele ia morrer, que daquela doença ele não ia sarar. Mas mesmo vindo da parte de Deus, Ezequias não aceitou, botou a cara na parede e orou, e orou, e orou, chorou muito, aqui a palavra do Senhor fala, e Deus ouviu as orações dele. E ainda antes que o profeta Isaías saísse do pátio do palácio, a palavra do Senhor veio, falou com ele, pediu para ele voltar e falar para ele que Deus tinha ouvido as orações dele e ia acrescentar mais 15 anos de vida para ele ainda. E Ezequias, ele meio que duvidou e perguntou como é que ele ia saber se isso realmente ia mesmo acontecer. E o profeta falou para ele que ia retroceder o relógio de Acaz 10 graus, adiantar o relógio de Acaz 10 graus, adiantar o tempo 10 graus. Mas aí Ezequias falou que ele percebeu que o sol já ia para lá, né? A sombra já ia crescer, então não ia ser muito difícil isso acontecer, porque ele já estava andando para lá naturalmente. Ele imaginou que seria mais difícil voltar 10 graus para trás. 10 graus é equivalente a 40 minutos. Então, parou-se o relógio do tempo e voltou 10 graus para trás. A sombra dele andou para trás. Então, se Deus parou o relógio, parou o tempo, então Deus parou tudo. Parou o sistema solar inteiro, os planetas, o Sol, a Lua, parou tudo. Porque se ele para só o Sol, os outros planetas vinham e se batiam em cima. Fazia que nem um carro parar aqui no trânsito. Se um carro parar no meio do trânsito, só um carro, os outros vêm se tacam em cima e vai ficar ali aquele tumulto, né? Então Deus parou o sistema solar inteiro por causa da oração de um só crente. E diz que os historiadores falam que os cientistas estavam analisando lá as pesquisas lá da NASA, e aí diz que acharam uma falha lá que estava contando, eles estavam contando os anos, os meses e os dias, e aí acharam aí uma falha, né? Diz que estava faltando um dia. Aí diz que tinha um crente lá no meio que ele falou, eu conheço essa história aí. E aí contou essa história aqui, essa mesma história de Ezequias, que Deus tinha mandado o profeta falar com ele e retrocedeu o relógio 10 graus, voltou para trás, que é equivalente a 40 minutos. Mas aí eles falaram ainda, não, mas só foi 40 minutos e aqui está faltando um dia inteiro. Aí o homem de Deus falou, mas eu conheço outro crente que também orou e parou o sol e parou a lua. Aí contou a história de Josué, quando Josué estava naquela batalha, derrotando ali aqueles 5 reis que se uniram para derrotar o povo de Deus, os hebreus. E aí já chegou no final do dia, e aí quando chegasse a noite, caísse, que escurecesse, aquele povo ia fugir para as cavernas para se esconder. E aí ia ser fácil para eles, entendeu? Ia ser um refúgio bom para eles quando escurecesse. Mas aí Josué percebeu que isso ia acontecer e não ia ser bom para os hebreus, né? E se continuasse guerreando, eles já estavam pertinho da vitória. E aí Josué naquela hora ele olhou para o sol e falou, o sol detém-te no vale de Gideão. E ali o sol parou imediatamente naquele canto ali, naquele momento que ele falou. Então Deus é ou não é como o homem de Deus, como o homem que crê nele, que tem fé nele? Deus honra o servo dele na terra. Daí Josué olhou para a lua e falou, lua, detém-te no vale de Ajalon. E lá a lua parou naquele lugar. Até enquanto tivesse um soldado do exército inimigo vivo, a lua e o sol não parou de andar, até que eles derrotassem até o último. Entendeu? Tudo isso aconteceu. Então, irmãos, esse mesmo Deus que parou o sol, que parou a lua e que parou o sistema solar, é o mesmo Deus que vai parar o gigante que está se levantando na minha e na tua vida. O problema, a dívida, o problema na área da saúde, na área espiritual, na área amorosa. Esse mesmo Deus que, se ele parou o sol e a lua, por que ele não tem poder de parar esse problema que se levanta contra a tua vida, contra a minha vida? Porque Deus não mudou até hoje, né? A palavra dele é a mesma. O Deus de Isaac e de Jacó é o mesmo nosso Deus. Então, se ele nos prometeu que seria conosco, é só crer de todo o nosso coração e ter autoridade na palavra, né? Não adianta ficar orando com medo e nem ficar com medo de tudo ter medo, não. Se eu tiver medo de qualquer coisa, qual é o tamanho do poder de Deus na minha vida? Se eu ficar toda hora com medo das coisas, não tem que ter medo. Você não tem que desafiar o diabo. Mas se ele vir de lá para cá lhe afrontar, você tem que ter coragem, poder e autoridade para repreender ele.
entendeu? Não tem que ficar com medo, toda hora correndo, se escondendo com medo do diabo. Ah, é a afronta do diabo, é a afronta do diabo. Pois é só orar. Ore, repreenda, porque Deus já lhe deu poder e autoridade para você fazer isso já. Não adianta ficar correndo com medo do diabo toda hora não, porque ele vai procurar as pessoas que estão... Se você está fazendo alguma coisa para agradar a Deus, o diabo vai lhe perseguir. Porque é algo que dá fruto, leva pedrada. Se você está fazendo a coisa certa, você vai incomodar, vai se levantar a gente de todo que é canto. Para falar de você, para lhe perseguir, entendeu? Porque só leva pedrada a árvore que dá fruto. Se você não estiver produzindo nada, não estiver construindo nada, você vai ficar ali, ninguém vai mexer com você não. Mas faça a diferença, seja uma pessoa diferente, para você ver se o inferno não vai se levantar, vai se enfurecer com a sua vida. Amém?